Falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Afinal de contas, durante a pandemia, o tal do fique em casa, né, nos obrigou a fazer pão, a cozinhar, mas principalmente lermos mais também, obviamente, mas principalmente ficarmos grudados na televisão. E muita gente acabou fazendo assinatura à TV paga. E hoje o Dr. Renato Silva, que já está conosco, vai falar um pouco mais sobre as relações de consumo, principalmente para você que é assinante desse tipo de serviço. Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ótima terça-feira, um prazer recebê-lo. Bom dia, doutor Roberto, tudo bem? Tudo bem. Olha, o seu som tá bonito hoje, tá legal, Melhorou um pouquinho, redondinho, né? muito, é isso aí. Então, doutor Renato, muita gente assinou, eu já tive vários problemas com assinatura, principalmente de televisão, enfim. Vamos à nossa primeira pergunta. É difícil realmente realizar o cancelamento de um serviço pago de televisão, doutor? Então, doutor, neste caso, o que a gente deve prestar muita atenção é já na hora da contratação, tá? Porque na hora que você vai fazer a contratação, é tudo muito lindo, é tudo muito rápido, você consegue implantar de imediato. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de contratar para que você consiga fazer uma boa rescisão, caso você não queira continuar com o pacote, tá? Bom, é necessário justificar o motivo do seu cancelamento? Não, em via de regra, não preciso justificar o motivo, eu posso cancelar quando eu bem entender. Muito também pode se colocar na plataforma de filme, hoje em dia que existe, né, vários pacotes para você estar fazendo esse tipo de assinatura. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê esse tipo de circunstâncias, ele protege o consumidor. Então, ele deve ter um pouco de cuidado na hora de fazer a assinatura do contrato, tá? O que ele deve tomar cuidado? Aquelas promoções relâmpago que tem, fala assim, olha, a promoção existe, a mensalidade é de R$ 150. Aí ele decide fazer a promoção por R$ 1,99. Aí o consumidor acaba adquirindo o pacote por R$ 1,99, porém ele não se atenta que são só os 3 primeiros meses, os 2 primeiros meses. Então ele deve ter um pouquinho de cuidado na hora de contratação. Além disso, ele deve perceber que na hora que você faz a contratação, existe um modem, um descodificador de canal, existe esse tipo de aparelho que normalmente a pessoa que vai fazer a contratação, ou melhor, a pessoa que está vendendo, ela não informa que existe essa parcela ou essa contraprestação de você estar pagando para a pessoa, para o instalador ir lá instalar. Então tem que tomar um pouco de cuidado na contratação, prestar bem atenção no que está contratando e os valores, né? Porque às vezes a pessoa paga R$ 1,99 da mensalidade, mais 300 do aparelho, mais 300 da instalação e acaba ficando o pacote muito mais caro do que ela pretendia estar contratando. Por exemplo, esse tipo de serviço, eles devem informar, por exemplo, quando se vem um modem, se ele é alugado, se ele é cedido durante a vigência do contrato, tudo isso deve ser descrito, doutor Renato? Sim, isso deve ser descrito, deve estar de plena consciência do que está acontecendo. Normalmente, esse tipo de aparelhos são cedidos, né? Só que isso pode ser previsto pelo CDC. Vamos dizer assim, eu tenho um descodificador de canal e meu filho vai lá e derruba a água. Aí entra naquele requisito que a gente falou no programa passado, que aí a empresa ela pode sim cobrar pelo mau uso do aparelho. Então, assim, normalmente eles são cedidos e para que possa fazer a descodificação do aparelho e quando for rescindido o contrato, ele pode acabar retirando esse aparelho. Se houver o dano, neste caso, a empresa pode sim cobrar esse conserto ou um novo aparelho. E aí, nesse caso, a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado, que entraria no caso de venda casada. É isso que eu ia lhe perguntar, exatamente, a tal da venda casada. Como é que isso ocorre? É possível ou não, doutor Renato? Sim, isso é mais comum do que a gente imagina. Para que eu possa exemplificar um pouquinho mais, para que o consumidor, o telespectador entenda, a venda casada é como se fosse aqueles consumo, né? Bar de tipo assim, consumação mínima, onde a pessoa faz a consumação, ela cobra ali 100, 200 reais para estar fazendo a consumação e ela fala que aquela consumação ali é mínima.
aquela consumação ali é proibida, é considerada uma venda casada, ou seja, você só vai entrar no meu estabelecimento se você fizer uma consumação mínima, que seja de R$ 100. Então, nesse caso, é proibida. Outro exemplo que aconteceu comigo é no caso do cinema. Quando eu namorava, comprava ingresso com a minha, hoje a esposa, né? Comprava ingresso, descia no shopping, comprava as coisas e consumia dentro do cinema. Quando o cinema coloca lá que é proibido consumir alimentos comprados em outro estabelecimento, é uma prática de venda casada, o que é proibido. No caso das TVs por assinatura, entra no caso dos combos. Por exemplo, você só pode assistir a série A, a série B, se você contratar a série A. Não pode. Ou melhor, você só pode ter internet banda larga se você comprar o pacote de TV. Isso é venda casada, eu não posso, vamos dizer assim, eu só quero ter internet. Aí o vendedor fala o seguinte, não, você só posso te vender a internet se você comprar o pacote de assinatura de TV. Mas eu não quero, só quero internet. E aí ele fala assim, não, então a internet custa R$ 200 e a TV com a internet custa 100. Então ele está forçando o consumidor a adquirir um produto que ele não quer para que ele possa vender o combo, ter os dois produtos juntos. Isso é considerada venda casada. Só para finalizar, uma coisa que é muito comum, doutor, é no caso de venda de automóveis. Isso várias vezes, hoje nem tanto porque diminuiu um pouco a venda de veículo 0 km, mas assim, você comprava um veículo e você era obrigado a sair da agência com o seguro do automóvel. Isso é venda casada. A venda do automóvel é uma prática, houve uma prestação de consumo. A obrigação de sair de lá com o seguro já é considerada uma venda casada, que é estritamente proibido esse tipo de comportamento. Então, tem que prestar muita atenção na hora de contratar esse tipo de serviço que pode ocorrer e isso é muito comum acontecer. Tem um outro exemplo também. Agora, algumas festas estão sendo retomadas, principalmente festas de casamento, festas de aniversário, muita gente se programando para esse segundo semestre, começo do ano que vem. E tem um outro apontamento que eu acho muito interessante, que diz respeito à contratação de salão de festa, e muitas vezes a pessoa quer que você contrate o buffet sugerido por quem detém a propriedade desse salão de festa. Isso necessariamente tem que ser feito, ou você pode contratar a pessoa, né, no caso, pode contratar um outro serviço? Nesse caso também é considerado uma venda casada, né? Se você foi no salão porque você gostou do ambiente, você gostou do salão, você quer fazer sua festa ali, e o proprietário do salão fala assim, olha, legal, eu alugo para você, porém só posso alugar para você se você fizer com o nosso buffet. E aí ele justifica que é para manter o padrão do buffet, para não cair a qualidade, porque aquilo ali vai mostrar a qualidade do buffet dele, e ele acaba meio que obrigando a pessoa para fazer a festa no salão dele, que seja o buffet dele. E isso é prática e legal, numa venda casada, você tem que realmente conversar. Inclusive o pessoal que vai casar fala, não, eu só quero o salão, eu quero conseguir um buffet mais barato, porque nesta venda que normalmente no buffet é feito, ele coloca o valor do buffet e o valor do salão. Então ele vende tudo, o pacote inteiro custa X, sendo que na realidade eu posso alugar só o salão e colocar o buffet que eu quiser, sem nenhum problema. Feito isso, reconhecido isso, é considerada venda casada. Eu recomendo daí, nesse caso, conversar com o dono do salão e falar, olha, não quero o seu buffet, eu quero o meu salão, e tentar conversar, entrar no entendimento, porque é uma venda casada sim e é considerado ilegal. Vamos falar um pouquinho agora sobre multa, né? Muita gente pensa que será exigida uma multa no caso de cancelamento, né? Voltando agora ao tema do serviço de televisão. Sim. É possível? Bom, doutor, nesse caso, sim, vamos dizer assim, pode sim ser cancelado, no caso se for prestado o compromisso de fidelidade. Aquela pessoa que liga e fala assim, olha, vamos fazer um contrato de fidelidade por 12 meses e aí eu vou fazer um pacote, um valor reduzido no pacote e acaba adicionando alguns requisitos. Nesse caso, a empresa ela pode sim fazer uma cobrança de multa rescisória, porque como eu disse no começo, é um acordo entre as partes, né? E se ela prometeu, como se fosse um casamento, prometeu fidelidade durante 12 meses e aí no meio do decorrer ela resolveu encerrar o contrato, a empresa ela pode sim fazer a cobrança dessa multa em caso de rescisão
e pedir o pagamento de multa. O que eu falo para os meus clientes é assim, antes de discutir, brigar com a empresa, é perguntar qual que seria o valor da multa rescisória. Maioria dos casos é 10% do que falta a ser pago. Vamos dizer que a pessoa pagou durante 6 meses. Falta mais 6 meses. Daqueles 6 meses é somado e tirado 10%. Normalmente é um valor muito pouco, muito risório, que às vezes nem compensa ficar brigando por conta disso, sendo que é permitido. E aí eu aconselho normalmente a estar fazendo o pagamento da multa para evitar dores de cabeça, tá? E evitando assim que possa acontecer alguma coisa. Agora, quanto ao cancelamento, ela pode cancelar, então, nesse caso, a qualquer momento, e a empresa, sim, ela pode aplicar multa no caso de haver a quebra de contrato por parte do consumidor. Perfeito. Só para acrescentar, doutor, existe Sim. também um projeto de lei que está em trâmite, tá? Para que essa multa ela não seja cobrada no período de pandemia. Porém, é um projeto de lei e possivelmente vai ser sancionado quando acabar a pandemia, porque até agora não foi votada. Então, vamos aguardar um pouquinho aí para estar cancelando. Tá certo, tá certo. Mas eu acho que fizemos todos os esclarecimentos. Doutor Renato, muito obrigado pela contribuição. Lembrando que tudo isso que você viu aqui no nosso programa, você pode recuperar. Doutor Renato, que tem uma página no nosso portal noticioso, www.faroldelimeira.com.br. Lá está a página do doutor Renato com todas essas explicações para você. Saiu bonito na foto lá no nosso portal. Muito obrigado, doutor. É isso aí, doutor Renato. Muito obrigado pelas explicações, pela contribuição no nosso programa. Tenha uma ótima terça-feira e até semana que vem. Um abraço. Eu que agradeço, doutor. Bom dia.